Galera, bom dia para todo mundo, bom dia para vocês, uma excelente semana para nós. Bom, a aulinha de hoje, gente, eu vou dar um pouco de sequência na matéria e a gente vai começar a falar um pouco de outro sólido muito importante, são as chamadas pirâmides, tá? Bom, para quem quiser acompanhar no livro, turma, no atual tá na página 465 para frente. No livro antigo, que é aquele roxinho, galera, se eu não me engano, tá umas 10 páginas antes. Volta 10 páginas antes, mais ou menos lá na página 455, você vai conseguir acompanhar numa boa. Mas como vou estar aqui com vocês, com o livro exposto, gente, você pode acompanhar aqui pela tela mesmo, tá? Bom, turma, nós vamos começar a falar um pouco de pirâmides, outro sólido extremamente importante, né? Turma, vamos lá. Primeiro, turma, vamos começar pela definição. O que vem a ser uma pirâmide, turma? Então, seja um polígono convexo contido num plano e um ponto V fora desse plano. Na hora que eu ligar todos os vértices que estão lá no plano a esse vértice único V que está fora do plano, como vocês observam aqui na imagem, então, lá A1, A2, A3, A4 até a N, é meu polígono que está no plano. Na hora que eu ligar todos esses vértices aqui da minha base a um vértice V fora do plano, isso vai formar para nós o quê? A reunião desses pontos. Vai formar um sólido, né? E esse sólido vai ser chamado de pirâmide. Lembrando, quando eu falo de pirâmide, galera, olha só, o Nicolas já deu uma dica para nós, está na página 458 no antigo, viu, gente? Para quem quiser acompanhar o livro antigo, página 458, beleza? Bom, gente, voltando aqui, ó, na hora que eu faço essa reunião desses pontos que estão aqui no plano, no mesmo plano, desse polígono está aqui num plano lá no chão. Na hora que eu ligo a um ponto que está fora desse plano, a gente forma uma pirâmide. E é com relação a ela que nós vamos estar falando nessas aulas daqui para frente. Nós vamos bater um bom tempinho, igual eu fiz com prismas, eu vou fazer com vocês com pirâmides. A gente vai comentar um bom tempo sobre pirâmides. Bacana, galera. Lembrando, tanto prismas quanto pirâmides, você tem curva aqui? Não tem. Você tem só segmentos de reta. Se só tem segmentos de reta aqui nessas imagens, só pode aparecer polígonos. Então, gente, tudo que tiver curvo lá, eu não posso chamar de pirâmide. Tá certo? Bacana. Quem que são os elementos de uma pirâmide? Gente, na hora que você observa aqui do lado direito, os principais elementos sempre vão aparecer para nós em uma pirâmide. Uma base, que é a que está lá no chão, e as faces laterais. Então, nós temos base, nós temos faces laterais. Gente, na base, os segmentos que estão lá na minha base são chamados de aresta da base. Os segmentos que ligam, turma, os segmentos que ligam os pontos da base ao ponto que está fora da base, esses segmentos são chamados de arestas laterais. Beleza? Professor, a altura sempre vai sair desse vértice, que é o vértice O aqui nesse caso, né? E vai chegar no plano da base formando um ângulo de quantos graus? 90 graus. Só que nós temos dois tipos de pirâmides. Nós temos duas pirâmides. Gente, observa. Essa da direita aqui, ó, é uma pirâmide oblíqua. Por quê? A altura, observa onde está a minha altura. Ela não está de fora do plano da minha base. Concordam? De fora da minha base lá. Nessas situações, quando ela estiver um pouquinho emborcadinha, gente, ela vai ser chamada de pirâmide oblíqua. Professor, nesse caso aqui, quando eu pegar a altura a partir do vértice O lá em cima, chegar lá no centro da minha base, minha altura, onde ela cair, vai ser exatamente o centro da minha base. Nesses casos, a pirâmide, você vai observar que as pirâmides serão chamadas de pirâmides retas, tá certo? Então, para ser reta, galera, o que tem que acontecer? A minha altura tem que coincidir de ser o centro da minha base. Beleza? Bacana, então. Para ser oblíqua, não. Para ser oblíqua, observe que a altura cai do lado de fora. Bem simples de observar. Gente, observando a pirâmide apresentada, o que nós podemos constatar? Ponto V é chamado de vértice da pirâmide. Então, gente, esse ponto que fica sozinho lá em cima, isolado, vai ser o vértice da nossa pirâmide. O polígono A1, A2, A3 até o AN, gente, para nós vai ser chamado de base da pirâmide. Exceto a base, as demais faces, galera, são chamadas de faces laterais. Então, todas as faces que eu tiver no entorno da pirâmide serão faces laterais. Gente, os lados das bases são chamados de arestas da base.
As demais arestas, que são aquelas que ligam o vértice de fora do plano da base ao vértice que está no plano da base, galera, essas arestas serão chamadas de arestas laterais. A distância, gente, do plano da base até o vértice, a menor distância do plano da base até o vértice é chamado de altura, tá certo? Menor distância. Por quê? Dependendo do local onde eu estiver, galera, se eu for ligar, você vai ver que o ângulo formado vai ser um ângulo de 90 graus. Nessas situações não será chamado de altura. Então, para ser altura, é a menor distância de onde até onde? Do vértice da base até o plano da base. Bacana. Gente, continuando. Nomenclaturas. Como que eu dou um nome para as pirâmides? De acordo com quantos lados eu tiver na minha base. Se lá na minha base, galera, se lá na minha base eu tiver 3 lados, minha pirâmide vai ser chamada de pirâmide triangular. Se lá na minha base eu tiver 4 lados, galera, estão observando lá, ó. Se eu tiver 4 lados na base, minha pirâmide será chamada de quadrangular. Se na minha base tiver 5 lados, pirâmide pentagonal. Se tiver 6, pirâmide hexagonal. E assim sucessivamente. Tá certo? De boa até aqui, nomenclatura. Então, a nomenclatura de uma pirâmide a gente dá de acordo com quantos lados eu tenho na base. Eu sempre vou olhar para a base. Se tiver 10 lados, pirâmide decagonal. E assim sucessivamente, tá? Gente, importante. Coloque isso aqui como importante. Pirâmide regular. Coloque isso como extremamente importante, viu, turma? Vamos lá, uma pirâmide é dita regular quando sua base é um polígono regular e a projeção ortogonal do seu vértice sobre o plano da base é o centro da base. Ou seja, na hora que eu pegar e for traçar a altura parte do vértice. Se minha altura coincidir exatamente de ser o centro da minha base e minha base for um polígono regular, turma, minha pirâmide dessa maneira será chamada de pirâmide regular. Então, para mim ter uma pirâmide regular, turma, eu tenho que ter exatamente 2 características. Primeiro, polígono da base tem que ser regular. Segunda característica, vou resumir para vocês, minha pirâmide tem que ser reta. Tá certo? Ela não pode ser oblíqua. Então, tem que reunir 2 características para ser regular. Primeira característica, a base tem que ser um polígono regular. Segunda característica, turma, minha pirâmide tem que ser reta. Tá certo? Bacana. Então, aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos de pirâmides chamadas de quê? De regulares. Por quê? A base aqui é um quadrado, a base, nesse caso aqui, é um hexágono. E note que minha altura, gente, ela está partindo do vértice e ela está caindo exatamente no centro da base. 90 graus. Então, nessa situação, ela é reta. Olha do lado direito. Minha altura está partindo do vértice, está chegando no centro da minha base. Formando que ângulo? 90 graus. Então, também ela é reta. Então, essas 2 pirâmides que eu trouxe como exemplo, as 2 são retas, e além das 2 serem retas, o polígono da base é um polígono regular. Quando isso acontece, minha pirâmide é chamada de regular. Até aqui está claro, turma? Dá um ok para mim se está claro até aqui. Até aqui tá ok? Posso continuar, turma? Tô pedindo a permissão de vocês, porque senão eu vou tocando a matéria e a gente já vai para fazer exemplos. Eu preciso saber de vocês se até aqui tá de boa. Tá de boa? Posso continuar? Se eu posso continuar, dá um ok, um joinha para mim lá, qualquer coisa, tá? Beleza, então. Vou continuar, tá? Qualquer coisa vocês me param, levanta a mãozinha, faz alguma coisa lá que eu paro para vocês. Olá, Enzo. Enzo, pirâmide regular. Vamos lá, para ser regular tem que ter quantas características? 2. A base, observa nessa da esquerda, tem que ser um polígono regular. Minha base é um polígono regular aqui? É. Sua base é que figura? Um quadrado. Segunda característica, o que tem que acontecer? Vamos resumir, ó. Minha pirâmide tem que ser reta. O que tem que acontecer para ela ser reta? A minha altura aqui no caso, ela vai ter que cair exatamente no centro da base. Onde a altura está partindo? Ela está partindo do vértice V e está chegando lá no ponto O. O ponto O para nós aqui é o centro da base. Chegou no ponto O formando que ângulo, Enzo? 90 graus. Quando isso acontece, simboliza falar que ela é reta.
certo? Então, se ela é reta e se o polígono da base é regular, a pirâmide ela é chamada de quê? Regular. Ficou claro, Enzo? Dá um ok para mim se ficou de boa. Beleza. Qualquer coisa pode me parar, viu? Pode me parar que eu vou reforçando com vocês. Não tem problema não. Galera, continuando. Apótema da pirâmide e apótema da base. Esses dois caras que são chamados de apótemas, galera, os apótemas só vão aparecer para nós aonde? Nas pirâmides que são regulares. Se minha pirâmide não for regular, esquece apótema, não vai existir isso para você. Então, para ter apótema, obrigatoriamente minha pirâmide tem que ser regular, tá certo? Esses caras são importantes, mas só aparecem na pirâmide que é regular. Quem é o apótema da base, galera? Olha para a base lá. Vocês estão vendo esse segmento de O até M? Esse segmento do ponto O até o ponto M, para nós vai ser chamado de quê? Apótema da base. Galera, o apótema da base sempre vai ser a distância do centro do meu polígono, no caso aí é o ponto O, até o ponto médio de um dos lados do meu polígono. Então, o que é o apótema da base, galera? Distância do centro do polígono ao ponto médio do lado. Essa distância, muitas das vezes, você vai achar aplicando o teorema de Pitágoras. Só que, para facilitar a vida de vocês, existem 3 apótemas que aparecem mais. É o apótema do triângulo equilátero, o apótema do quadrado e o apótema do hexágono regular. Esses 3, daqui a pouco eu vou mostrar eles para vocês. Eu já trouxe a formulazinha, galera. Eu gostaria que vocês tivessem ela na cabeça de vocês, tá? Esses 3 apótemas são extremamente importantes. Para cada um é uma formulazinha que se aplica? Sim. Tá aí, bem simples. Já já eu mostro para vocês, tá? E nós temos o chamado apótema da pirâmide, que está sendo esse segmento de verde, galera. O que é esse segmento de verde? É a altura de uma face. É a altura da pirâmide? Não. A altura de uma face lateral, galera, observe que minha face lateral é um triângulo, sempre nas pirâmides serão triângulos. A altura de uma face dessa, galera, sempre vai ser chamada de quê? Apótema da pirâmide. Gente, até aqui, dúvida? Professor, como que eu obtenho o apótema da pirâmide? O da pirâmide sempre através da aplicação do teorema de Pitágoras. Não tem outro jeito. Não tem outra saída. Você sempre vai aplicar Pitágoras. Agora, os apótemas da base, tem uma formulazinha específica para me calcular elas? Tem. Os 3 principais são os 3 que aparecem, galera. Daqui a pouco, na hora que a gente for fazer um exemplo, eu vou trazer esses 3 para vocês e já vou encaminhar no arquivo lá no e-mail da turma. Pode ser? Combinados? O livro não traz, mas vou trazer para vocês um complemento da matéria. Fechou? Até aqui, dúvida, galera? Posso continuar ou tem alguma dúvida? Se tiver, eu repito, não tem problema não. Posso continuar? Dá um ok para mim lá, gente. Pode? Bacana. Vamos dar sequência então, turma? Show de bola então, ó. Então, turma, lá na figura, H para nós é altura, tá certo? N, a gente vai chamar de quê? Apótema da pirâmide. Cuidado com essas nomenclaturas, gente. Eu sempre vou utilizar essas mesmas, tá certo? Então, vamos lá, ó, de novo. H vai ser a altura da pirâmide. N vai ser o apótema da pirâmide, que é a altura de uma face. Tá bem aqui, galera, ó. Vocês observam lá na imagem. Tá bem aqui o N. Beleza? R vai ser o apótema da base. Eu estou chamando de R lá nos exercícios, tá? O L vai ser chamado de quê para nós? Aresta lateral, certo? Liga um vértice, o vértice lá em cima, até um ponto que está na minha base. Gente, aqui ele chama de B, a aresta da base. Esse aqui foi o único que eu mudei. Eu estou chamando de A, a aresta da base. Se você quiser chamar de B, também não tem problema nenhum. A nomenclatura aqui, gente, eu deixo a critério de vocês, tá certo? Vocês vão ver que, dependendo do livro, ele traz uma nomenclatura diferente. Eu estou acostumado a utilizar o A para a aresta da base, por isso que eu vou utilizar o A, tá certo? Beleza. E o Rzão é o raio de quem? É o raio do círculo circunscrito à base, ou seja, o círculo que está de fora. Mas só que esse Rzão, gente, a gente praticamente não usa, então vou deixar ele quieto, tá certo? Bacana.
E vale aqui algumas relações, alguns teoremas de quê? De Pitágoras, galera. Onde você enxergar triângulo retângulo, lembra, eu não vou nem passar essas fórmulas para vocês. A gente vai enxergar isso no exercício. Mas onde tiver triângulo retângulo, lembra que você pode aplicar o teorema de Pitágoras, galera. Isso vale para qualquer triângulo retângulo. Onde tem triângulo retângulo, primeira coisa que vem na sua cabeça, Pitágoras. Deixa isso na sua cabeça. E vou dar uma dica para vocês. Na hora que for resolver exercício, prestem atenção. Na hora que for resolver exercício e não tiver a imagem, galera, faça o desenho, que o desenho vai facilitar para você. Muitas das vezes a gente pega o exercício e fala, não sei nem como começar. Mas por quê? Porque você não fez o desenho. Então, fazer o desenho em exercícios de geometria espacial, professor, é chato. Eu sei que é chato. Mas só que é extremamente importante, porque o desenho vai facilitar o exercício para você. Você vai enxergar a questão de uma outra maneira. E posso te garantir, de uma maneira bem mais simples. Tá certo? Então, gente, lembra, onde tiver triângulo retângulo, vale Pitágoras. Tá? Planificação. Gente, o que é planificação? Eu imaginar a pirâmide aberta. Se eu tenho uma pirâmide de base triangular, galera, vai aparecer um triângulo que é a minha base, mais 3 triângulos na lateral. Porque minha base tem quantos lados? 3 lados. Você tem 3 lados, tem que aparecer 3 triângulos nas laterais. Professor, se minha base tiver 4 lados, quantos triângulos vão aparecer na lateral? 4 triângulos, como a gente observa. Professor, se minha base for pentagonal, for um pentágono, quantos triângulos eu tenho que ter na lateral? 5 triângulos nas laterais. Professor, se se essa pirâmide for regular, o que eu posso falar desses triângulos das laterais? Todos eles vão ser idênticos. Todos eles vão ter a mesma área, vão ter a mesma base, a mesma altura, o mesmo lado. Então, gente, toda vez que eu falar que é regular, os triângulos que estão nas laterais são todos idênticos. Então, se ele me pedir área lateral, não sofre não. Calcula a área de um triângulo desse só e multiplica pela quantidade de triângulos que eu tiver. Tá certo? Deixe isso bem claro para vocês. Toda vez que a pirâmide, toda vez que eu falar para você que um polígono um sólido é regular, dá graças a Deus. É mais fácil você trabalhar com sólido regular do que com aquele que não é regular. Dá uma gaguejada aqui boa, né? Então, gente, trabalhar com os regulares sempre vai ser mais simples. Professor, os que não são regulares, você vai ter mais trabalho, você vai fazer mais contas. É a única diferença que você vai ter neles, tá certo? De maneira geral, turma, o que eu preciso saber a respeito de pirâmide, fora essa parte básica? Você precisa saber calcular área total e volume. Para qualquer que seja a pirâmide, gente, o que vai ser a área total? Vai ser a área da minha base, mais a área que está na lateral. Qualquer que seja a pirâmide, como que eu calculo a área total? É a área da base mais a área lateral. Professor, tem 2 bases na pirâmide? Não, na pirâmide você só tem uma base. Então, por isso que é a área da base mais a área que se encontra na lateral. Tá certo? Gente, olha aqui, ó. Volume de uma pirâmide. Como que a gente calcula o volume de uma pirâmide, turma? Lembra do volume do prisma. Só que você vai pegar o volume do prisma, galera, de maneira geral, vai dividir por 3. Essa é a única diferença. Volume de qualquer que seja a pirâmide, turma, é a área da base vezes a altura da pirâmide, isso tudo dividido por 3. Aí muita gente pergunta para nós, professor, por que dividido por 3? Olha aqui a justificativa aqui, gente, no volume da pirâmide, ó. Como justificativa, mostraremos que o volume de uma pirâmide triangular é 1/3 do volume do prisma, que tem a mesma base e a mesma altura. Ou seja, o que eu fiz com o meu prisma inteiro? Dividi em 3 pirâmides idênticas, de mesmo volume. Então, galera, por isso que o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Por isso que o jeito de calcular o volume é parecido, só que eu tenho que dividir o resultado por quanto? Por 3. Por quê? Quando eu peguei meu prisma triangular de mesma altura da pirâmide, turma, e dividi em 3 pirâmidezinhas de mesmo volume, se eu quero o volume só de uma, pega o volume total do prisma e divide ele por 3. Tá certo? Informação importante, galera. Existe uma pirâmide importante que é chamada de tetraedro. Então,
seja ABCD um tetraedro regular de aresta A. Galera, o que vai ser um tetraedro? Observa, é uma pirâmide? É. Quem é a base da minha pirâmide? Quem é a base da minha pirâmide, galera? Não é um triângulo? Então, galera, ó, seja ABC um tetraedro regular de aresta A. Então, se a aresta avaliar, galera, onde tiver aresta, lá é A. Ou seja, pega esse triângulo lá na minha base, todos os lados dele medem A. Pega esse triângulo lá nas laterais, todos têm aresta medindo quanto? A. Todos esses triângulos são equiláteros. Então, o que vem a ser um tetraedro regular? É uma pirâmide triangular, né? No caso, concordam? E nessa pirâmide triangular, turma, ela é formada somente por triângulos equiláteros, idênticos. Beleza? Professor, o que eu tenho de importante dela? Eu tenho que saber calcular a altura do tetraedro. Vai ter exercício falando tetraedro direto para vocês. A altura de um tetraedro, turma, é dado por A raiz de 6 dividido por 3. E o volume. O volume do tetraedro, turma, é dado por A ao cubo, ou seja, o lado dele é o cubo, vezes a raiz de 2 dividido por 12. Turma, demonstrações dessas fórmulas. O que nós temos? Olha só, seja o baricentro da base BCD do tetraedro regular. Quem é a base BCD? É a base do meu triângulo. O que eu tenho nessa base, galera? Que o segmento BO, galera, segmento BO é 2/3 da minha altura. Como é 2/3, galera, como que eu calculo a medida de BTO? A raiz de 3 dividido por 3, tá certo? Lembrando a altura do triângulo equilátero, que é dada por quem? A raiz de 3 dividido por 2. Se eu multiplicar isso por 2/3, você vai encontrar A raiz de 3 dividido por 3. Essa é a medida do segmento de BTO. Professor, essa medida do segmento de BTO ela é chamada de quê? Posso falar que é a apótema da base? Não posso. Ela vai te ajudar a achar o apótema também. Basta pegar a altura e subtrair o segmento BO. Ou simplesmente calcular quem? 1/3 dessa altura. Eu vou mostrar esses segmentos, essas medidas dos apótemas para vocês daqui a pouquinho. Aguenta um pouquinho, tá? Então, gente, se eu aplicar o Pitágoras nesse triângulo, o que eu vou encontrar? Que a altura desse triângulo vai ser demonstrada por quem? A raiz de 6 dividido por 3. Altura em qual triângulo, professor? Vamos lá, ó. Nesse triângulo aqui que eu estou aplicando, tá certo? E isso vai ser a altura do meu tetraedro. Ele fez essas demonstrações para vocês aplicando um teorema de Pitágoras aonde? No triângulo ABO, tá certo? Usou H, usou o Azinho, que é uma aresta desse tetraedro, e usou essa medida de BTO, que é a raiz de 3 dividido por 3. Aplicou Pitágoras, você chega nesse resultado, tá certo? Mas basicamente, eu preciso saber a demonstração? Não. Você precisa saber como calcular essa altura. Aresta vezes raiz de 3 sobre 6. Demonstração, deixo para aqueles que gostam muito da matemática, vamos dizer assim, mais trabalhada, tá? E a do volume, galera, 1/3 da área da base vezes a altura. Como a área da base é a área de um triângulo equilátero, galera, vai aparecer lá 1/3 de A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Galera, multiplicando, só que isso multiplica também a minha altura, não é? Quando eu multiplicar todo mundo lá em cima, você vai ter uma multiplicação de frações. 1 vezes A quadrado dá ao quadrado, vezes A dá ao cubo. Raiz de 3 vezes raiz de 6 dá raiz de 18. Só que a raiz de 18 dá para mim simplificar ela? Dá. Se eu simplificar a raiz de 18, você vai encontrar 3 raiz de 2. Só que vai simplificar com esse 3 aqui, galera, ó. E vai sobrar o quê? 4 vezes 3 lá embaixo, que vai dar 12. Então é uma demonstração bem simples de fazer, para os meninos que gostam aí de demonstração. Tá certo? Gente, de maneira geral, o que você precisa saber sobre pirâmide? Você precisa saber calcular a área, calcular volume e calcular os apótemas. Tá certo? Apótema da pirâmide sempre através de Pitágoras. Aí não tem fórmula específica, não. Agora, os apótemas da base, os principais, vou mostrar para vocês aqui agora. Tá certo? Deixa eu mudar aqui só para mostrar esses apótemas da base para vocês. Meninos, todo mundo enxerga isso aqui? Todo mundo está enxergando a página do Word? Dá um ok para mim se vocês enxergam. Ok? Bacana, então.
Galera, esses três caras aqui são os principais apótemas que vão aparecer para você. É o apótema do triângulo equilátero, apótema do quadrado e apótema do hexágono regular. Como que eu calculo eles? Gente, o resultado deles sai sempre através de Pitágoras, uma aplicação de Pitágoras. Já trouxe a fórmula prontinha para vocês, mas é uma demonstração bem tranquila de fazer. Aqui no caso, esse R', que é o apótema da base, galera, ele vai ser 1/3 de quem? 1/3 da altura do triângulo equilátero. Você vai encontrar quem? A raiz de 3 sobre 6. Tá certo? Então, toda vez que você quiser calcular o apótema do triângulo equilátero, galera, lembrando, isso é só para a base, viu, gente? O lado vezes a raiz de 3 dividido por 6. Lá no quadrado é simples de enxergar. Esse Rzinho, galera, representa a metade do lado. Então, vai ser o lado do quadrado dividido por 2 por quadrado, viu? E o apótema para o hexágono regular, gente, lembra que o hexágono regular a gente pode dividir em 6 triângulos equiláteros. O que eu estou pegando de um triângulo equilátero desse, galera? Se eu fechar o triângulo aqui, não é a altura dele? E a altura do triângulo equilátero é dada por A raiz de 3 sobre 2. Então, quem é o apótema do hexágono regular? A raiz de 3 sobre 2. É o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Gente, até aqui ficou dúvida, turma? Alguma dúvida até aqui? Dá um ok se não ficou dúvida. Se ficou dúvida, manda ela para mim poder ajudar vocês. Ou se não, levanta a mãozinha, eu escuto você falando, também não tem problema, tá? Dá um ok se tá de boa até aqui. Certeza, galera? Tranquilo? Posso fazer exemplos com vocês? Pode fazer exemplo? Então, galera, eu vou voltar no livro rapidão só para ler o enunciado e a gente já cai nesse exemplo que está aqui todo bonitinho já para vocês, tá? Vamos lá. Lá no livro, galera, para quem quiser acompanhar o exemplo, ele está na página 468, viu? Primeira questão, exercícios conceituais, tá? Ele fala para você de uma pirâmide quadrangular regular. Se ela é quadrangular regular, minha pirâmide é regular? É. Ela é regular. Todos os lados da minha base são iguais. Então, se esse lado da minha base é 18, turma, aqui vale 18, aqui vale 18, aqui vale 18. Sua base é que figura? É um quadrado. Tá certo? Sua base é que figura? Um quadrado. O que eu quero desse quadrado? O que eu sei dele? Cada aresta lateral mede 15. Então, turma, os segmentos que ligam lá do vértice da minha pirâmide, lá em cima, sozinho, até os segmentos que ligam lá no vértice da base, esses segmentos todos vão valer 15. Certo? E cada aresta da base mede 18. O que ele pede? Letra A, apótema da pirâmide. Letra B, apótema da base, altura da pirâmide, área lateral, área da base, área total, e eu complementei o exercício pedindo volume. Então, esse tipo de exercício é um exercício que você faz tudo que pode aparecer dentro da pirâmide. Bora lá? Deixa eu voltar aqui para a gente resolver. Beleza? Vou ficar aqui pela metade na questão, mas na aula da tarde eu vou continuar. Já estou avisando a vocês, viu? Primeiro, galera, apótema da pirâmide. Quem que é o chamado apótema da pirâmide, turma? Eu fiz questão de colocar aqui na imagem já para vocês. É o N. Esse N não é a altura de uma face lateral, turma? Se é a altura de uma face lateral, lembra? Tem um triângulo retângulo aqui, galera? Tem. Eu vou retirar esse triângulo retângulo para vocês. Um minutinho. Um minutinho que eu já vou mostrar ele para vocês bem bacana, viu, gente? Rapidão, só para fazer o desenho aqui para vocês enxergarem melhor. Galera, um minutinho que vocês já vão visualizar aqui bem massa. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui num programinha que eu gosto de utilizar muito, que me ajuda demais. Eu estou representando esse triângulo aqui, galera, e lá na minha pirâmide, ele me forneceu a seguinte informação. Lá na minha pirâmide, ele falou que a aresta lateral vale 15. Quem é minha aresta lateral? Veja aqui, eu vou colocar valendo 15, turma. Isso aqui vai ser minha aresta lateral, 15, ó.
Gente, isso aqui vai ser a aresta que está na base. Só que eu vou pegar metade dela. Por quê? Onde minha aresta lateral chega é ponto médio. Não sei se vocês recordam, mas é ponto médio. Só que ele falou para você que a aresta da base, galera, ele disse que vale quanto? Ele disse que vale 18. Se vale 18, eu estou pegando o ponto médio, galera. Nós teremos quanto aqui, ó? Teremos 9. E nós temos esse segmento aqui do lado que eu chamei de N. Quem é o meu N? Não é o apótema da minha pirâmide? Turma, esse triângulo, vamos carregar ele para lá? Vou só ajeitar ele aqui para não ficar organizado. Pergunto. Vou jogar lá. Eu quero saber de vocês se todos vocês enxergam isso daqui que eu estou fazendo. Esse triângulo. Se vocês enxergarem, galera, enxergar esse triângulo, vamos dizer assim, vocês estão bem com o visual. Por quê? O que pega aqui, gente, é fazer desenho. O exercício não é complicado, o exercício é simples. Vocês enxergam esse triângulo aí, gente? Olha para a pirâmide e pergunto para vocês, vocês enxergam esse triângulo retângulo? Dá um ok para mim se todo mundo enxerga ele. Não sei se vocês estão enxergando, mas olha só para essa face de verde. Eu estou pegando metade dessa face de verde. Vocês enxergam essa metade? Dá um ok para mim se vocês enxergam. Eu preciso de vocês, turma. Aqui eu não vou avançar enquanto eu não tiver confiança que todo mundo está aprendendo. Todo mundo enxerga o triângulo de verde primeiro lá na figura. Todo mundo enxerga que esse triângulo que eu retirei é metade desse triângulo de verde? Dá um ok para mim se todo mundo concorda com isso. Todo mundo concorda? Dá um ok para mim, fazendo favor. Sim, bacana então. Professor, o que eu vou fazer nesse triângulo? Ele é retângulo? É. Se ele é retângulo, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Gente, vamos aplicar Pitágoras lá e vamos achar esse N rapidão? Quem é minha hipotenusa? Todo mundo concorda que vale 15? Só que ela está elevada ao quadrado, correto? Quem são meus catetos, galera? 9, só que ele também está elevado ao quadrado. E quem mais, galera? O outro cateto é quem eu quero descobrir, o apótema da base, da pirâmide, quer dizer, né? Que a gente chamou ele de quê? De N. E ele também está elevado ao... Até aqui, tá ok, galera? Tá massa até aqui? Alguém não concorda com essa afirmação que eu fiz? Se não concordar, gente, eu quero que vocês visualizem isso. Ok, isso todo mundo concorda para mim. Dá um joinha, alguma coisa aí. Bacana, então. Beleza. Gente, quanto que é 15 ao quadrado? Não é 15 vezes 15? Isso vale 225. Quanto que é 9 ao quadrado? Não é 81? Só que isso está somado com quanto, galera? Isso está somado ainda com n elevado ao quadrado. Correto? Mas eu pergunto para vocês. 81 está positivo, ele muda de lado. Negativo. 225 menos 81. Isso está dando quem, galera? Não é n ao quadrado? Até aqui todo mundo concorda? Gente, essa subtração você vai encontrar 144. Se eu estou bom de conta, é isso mesmo. Então, 144 está sendo igual a quem, galera? N ao quadrado? Concorda ou não? Bacana. Se eu quero o valor de N, eu tenho que tirar essa raiz, turma? Se eu quero o valor de N, eu tenho que tirar essa raiz? Tem. Quem que vai ser o N? Vai ser a raiz de quanto? 144. E essa raiz vale quanto, professor? Vale 12. Professor, não é mais ou menos 12? É, mas só que o negativo eu posso descartar, porque eu estou falando de um segmento de reta. Então, esse N vale 12. 12 o quê, professor? 12 centímetros. Galera, achar o N foi fácil ou foi difícil? Dá um ok para mim, dá um feedback para mim se foi fácil ou difícil. Tá de boa até aí, turma? Fácil demais. Concordam comigo? Bacana. Então, turma, geometria espacial não é difícil. O que você tem que fazer para facilitar, galera? Desenha. Não dói fazer os desenhos.